Nós vamos iniciar aqui o texto de Jericó e os milagres vão acontecer porque as muralhas vão ser derrubadas. E tudo começou com João Paulo II. Logo assim que ele foi eleito como Papa, 7 dias depois, 7 dias depois, ele desejou retornar à sua cidade natal, que é a Polônia. E a Polônia, naquela época, era um país comunista. E eles negaram o visto de entrada do Papa. Então, Nossa Senhora, o Papa João Paulo II era devoto de Nossa Senhora. Ele amava muito Nossa Senhora. Então, eu não sei se ele pediu para ela, ou se ela mesma, por vontade própria, quis fazer a vontade do Papa, visitar o seu país. Ela se apresentou numa visão a um acidente na Polônia, que não foi justificado, e ela pediu que fizesse 7 dias de orações, no texto do Rosário. E isso aí foi feito para os bispos, e eles obedeceram essa mensagem. E quando acabou esse rosário, no 7º dia, esse rosário, que foi chamado o Cerco de Jericó, foi o primeiro Cerco de Jericó. No 7º dia, as autoridades da Polônia voltaram atrás e deram o visto de entrada do Papa na Polônia. Isso aí foi considerado um grande milagre, porque o Papa, esqueci o nome agora, ele tentou também a Polônia e não conseguiu. Foi proibido. E João Paulo II conseguiu. E foi uma felicidade geral a Polônia, porque é um país cristão, só que é um país comunista. Então, meia dúzia de pessoas impediam que o povo rezasse, que o povo tivesse contato com o mensageiro de Deus, que é o Papa João Paulo II. Então, esse foi o primeiro Cerco de Jericó. A primeira muralha foi quebrada, e foi uma grande muralha. E o segundo foi com João Paulo também. Nós sabemos que ele sofreu um atentado no Chile e foi realizado novamente esse texto de Jericó. E ele se restabeleceu rapidamente, porque mais uma muralha foi quebrada novamente. E Nossa Senhora pediu para essa vidente que ela fosse a alguns países para tentar salvar o que era possível salvar. Porque muita coisa está se perdendo ali fora, por falta de fé, por falta de religião, por falta de amor a Deus. Então, o Cerco de Jericó ele pode trazer novamente a fé às pessoas, que é o que está faltando nos dias de hoje. Então, nós vamos pegar Josué 6, capítulo 1, conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, teu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, todos os homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, fareis 7 voltas da cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvides a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe for e ficar de frente. Vamos
dar uma paradinha aqui nesse capítulo. Antes de comentar sobre em relação a isso aqui, vamos falar um pouco de Moisés. Moisés, ele foi muito íntimo de Deus. Mesmo assim, ele ficou 40 anos no deserto. Né? Isso daí foi uma punição que Deus deu, né, aos pecados cometidos pelo povo de Israel. Deus é muito bom, é muito justo, mas a justiça divina, ela é implacável. Se você cometeu algum erro, né, você vai ter que pagar por esse erro. Então, esses 40 anos têm essa explicação. Você imagina só, Moisés foi fiel a Deus nesses 40 anos. E quando ele chegou na terra prometida, o que aconteceu? Ele não pôde entrar na terra prometida. Né? Imagina só sobre esse Moisés. Ele fica 40 anos imaginando. Não veio a hora de chegar, né, para conhecer a terra prometida, para... Tinha projetos, tinha planos, né? E de repente, quando chega próximo do seu objetivo, Deus diz para ele, você não vai entrar. Né? Mas Deus deu para ele um outro presente. Eu vou te mostrar tudo. E Deus mostrou para ele, né, a terra prometida. Mas Deus é espírito, né? E aquela terra, ela era a continuidade do deserto. Eu acho que não tinha nada de espetacular, né? Acabava o deserto e começava aquele território que Deus prometera aos pais, né? Aquele pessoal, né? Então eu acredito que Deus mostrou para Moisés já o paraíso. E Moisés também não pôde entrar no paraíso, porque o paraíso estava fechado. Estava guardando o Salvador, né? Abrindo. O inferno já estava aberto lá, né? O inferno que está fora está funcionando normalmente, mas o céu ainda não. Depois que Jesus veio e cumpriu a promessa de Deus, né? Ele entrou no paraíso com todos aqueles santos que ficaram aguardando, né, na antessala do céu, né? Podemos dizer, né? Levou todos aqueles, e aí sim, aí Moisés recebeu a recompensa digna que ele merecia, né? Depois de ser fiel a Deus por 40 anos. Deus abençoou Josué através de Moisés. Moisés colocou a mão sobre Josué, né, e o abençoou. E Josué, a partir daquele momento, passou a ser o substituto de Moisés. Né? Agora, vocês imaginem só Josué. Né? Deus chega para ele e fala, olha, aqui é a terra prometida. Né? Então, Josué olha e fala assim, deve ter pensado, né? Mas se essa terra prometida, tem tantos moradores aqui já, né? Essa fortaleza aqui gigantesca, né? Que nós temos que dominá-la. Né? E Deus disse, não se preocupe, né? Essa fortaleza eu vou derrubá-la. Então ele ficou de surpresa para Josué, porque Josué era guerreiro e ele tinha soldados. Né? E Deus disse para ele dar voltas nessa fortaleza. E para um soldado, isso aí não é uma estratégia muito inteligente, né? Então, o que Deus pensa é diferente do nosso pensamento. Deus pensa de uma forma, ou pensa de outra forma. Né? Então, Josué provavelmente deve ter olhado para aquela fortaleza e pensado, o que eu vou fazer para fazer isso aqui? Né? Ele até mandou espiões, né? Porque Josué era muito inteligente, ele teve a sabedoria de Deus. Né? Então, ele já preparou já um esquema para poder invadir. Mas Deus deixou bem claro para ele que isso aí era ele que ia fazer. É uma fortaleza inexpugnável. Seria impossível um homem invadir aquilo ali. Então, se a gente associar isso ao dia de hoje, seria um problema que nós temos na nossa vida e nós não temos como resolver. Não adianta. Se você não tiver fé, não acreditar em Deus, não pedir para Ele,
seus irmãos, e eles foram acolhidos por Israel. Nós temos aqui dois exemplos engraçados, né? Nessa fortaleza aí existia um monte de pecado, né? Nós temos que escolher aonde nós queremos estar. Por exemplo, dessa fortaleza tem um monte de pecado, né? Ou do lado de fora. Às vezes nós esconde lá, né? Esse homem, Acã, ele presenciou tudo isso para ele. Ele viu Deus represar no Rio Jordão e permitir que seus filhos passassem por ele até Jesus. Isso deixou o rei uma coisa tão simples, tão fácil, nós não conseguimos. Por quê? Porque Deus não estava com eles mais. Então, quando você não está com Deus, você não consegue realizar as coisas. Foi o que aconteceu, ele não realizou. E ele não estava entendendo por quê. Naquele momento, ele rasgou a roupa, se ajoelhou e ficou se lamentando, né? E Deus falou para ele, né? Para ele reunir, né, as tribos, porque havia acontecido um roubo, né? Todos falaram, né? Mais ou menos isso, né? Então Josué reuniu as tribos até que descobriu, né? Acã sentou diante de Josué e Josué perguntou para ele, por que você fez isso, né? Ele disse, eu não resisti. Olha só a punição que o pecado fez, né? Você atinge a sua casa, você contamina a sua casa. Todos fazem isso mesmo, né? Josué, depois descobriu que Acã tinha feito esse crime, esse roubo, né? Ele reuniu toda a família de Acã, todos os animais dele, e levou para uma região, e lá eles foram apedrejados e queimados. E a partir daí, Deus voltou a habitar no acampamento de Israel. E Israel enfrentou novamente luta, guerra, e ele foi vencedor. Então, o foco de pecado, né, numa região santa, né, deve ser eliminado. Né? Deus não permite que isso aconteça. Então, Josué conquistou aquele território todo, porque Deus prometera para ele que aquele território pertencia aos filhos de Deus. Então, a vitória seria certa. Né? Então, nós devemos ter a obediência a Deus, devemos acreditar em Deus, ter a fé que Ele vai cumprir as suas promessas, devemos adorar e louvar a Deus. Porque foi o que aconteceu todo o tempo por aquelas muralhas, aquela adoração, aquele grito de louvor, né? E nós devemos temer a Deus, porque isso que aconteceu foi realmente uma coisa muito forte, né? E temos que ter também a paciência, entrar na frente com Deus, discutir com Deus sobre essas coisas, porque a sabedoria dele é infinitamente maior do que a nossa. Então, a partir daí, nós podemos fazer uma associação da nossa vida. Eu pergunto a vocês, qual é a fortaleza inexpugnável que existe na vida de vocês, que vocês acham que não conseguirão, né, com as suas próprias mãos, vencer? Vocês devem pensar nesse problema, né, e devem participar do cerco de Jericó da semana que vem, vai se realizar aqui na capela. E desde hoje, você já deve colocar já nas suas orações esses seus problemas que você julga, que você sabe que sozinho você não vai conseguir resolver. Nós temos que aprender que nós dependemos de Deus. Deus, se Moisés não quisesse servir a Deus, Deus arrumaria outra pessoa, com certeza.
A obra de Deus não vai se realizar de qualquer jeito. Né? Se Josué não aceitasse, cara, eu não sei, eu não estou preparado para isso, é uma outra pessoa melhor. Né? Com certeza, Deus escolheu outra pessoa. Só que Josué, ele não teria a felicidade que ele teve. Moisés não teria a felicidade que ele teve. E cada um de nós, se não servirmos a Deus, não vamos obedientes, muitas vezes nós temos medo de fazer aquilo que Deus pede para nós. Nós sabemos que Deus quer isso para a gente, mas nós não fazemos, por receio. Não é fácil a gente vir aqui na frente e falar a palavra de Deus. Não é fácil. Mas a nossa irmã Letra, ela confia muito nos servos que participam do grupo de oração. Ela dá corda para a gente. Né? Ela chega de mansinho e fala, faz uma leitura hoje. Seu coração quase sai pela boca, né? Você manda de, meu Deus, a igreja é cheia, né? Comigo aconteceu isso várias vezes, né? Mas a gente não consegue falar não, porque a gente vê que aquilo vem de Deus, né? Aquilo que vem de Deus. E aí quando você faz aquilo, né, que foi pedido, há um bem-estar tão grande no seu coração, né? E você faz pela segunda vez, pela terceira vez, e vai fazendo, igual Moisés fez os 40 anos, né? E se torna isso de Deus. Depende da sua entrega. Quanto mais você se entregar, mais amigo de Deus você vai ser. Será que só Moisés, ele terá esse privilégio de conversar com Deus, face a face? Por que nós não conseguimos isso? Porque nós não nos entregamos a Deus. Nós nos preocupamos com tantas coisas inúteis que não levam a lugar nenhum, né? Nosso dia a dia. Né? Moisés se preocupava apenas com aquilo que Deus queria. E ele fazia a vontade de Deus. E ele soube esperar. Foram 40 anos. Imagine vocês, nós podemos associar esses 40 anos com a nossa vida. Né? O deserto não é o lugar para os filhos de Deus. Como esse mundo não é o nosso lugar também. Aqui, por mais bonitinho que seja, melhorado que seja, também é um deserto. Nós estamos aqui de passagem. Né? Um dia nós chegaremos de frente à terra prometida por Deus. Mas nós vamos tomar cuidado, porque ele pode chegar para a gente e falar assim, olha, você não vai poder entrar. E aí o que será da gente? Né? Nós vamos para onde? Né? Acabou o nosso caminho. Né? Então nós estamos aqui hoje para conquistar esse paraíso, essa terra prometida, através de quê? De vitória, de guerra. Nós vamos ter muito problema, gente. A vida não vai ser fácil para a gente. Jesus, ele não falou assim, olha, se você acreditar em mim, a sua vida vai ser uma tranquilidade. Você não vai ter nenhum problema na sua vida. Você vai ter problema, só que você vai vencer todos eles, como se fosse uma guerra. Nós somos todos guerreiros do Senhor. Nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ter medo. Temos que enfrentar tudo. Mas com Jesus, sozinho é derrota na terra. Com Jesus é vitória na terra. Então é isso que ele pede para a gente. Nesse tempo de Jericó, nós devemos apresentar Jesus todos os nossos problemas, todas as muralhas que existem em nossas vidas, para que a gente se liberte disso de uma vez por todas. Você não pode carregar essa muralha a tua vida inteira. Deus está disposto a tirar de você isso aí, está disposto a derrubar. Você precisa apenas acreditar, ter fé, orar, né? E fazer a vontade dele. E ter a paciência, porque ele vai cumprir a promessa dele. Cabe a cada um de nós, né? Deixar de ser medroso, deixar de ser tímido, né? E começar a se preocupar com as coisas que devem realmente serem levadas a sério, né? As coisas
lado muitas coisas que nós fazemos, perdemos tempo. Não podemos trocar uma missa por um jogo de futebol, por uma novela, por um filme. Jesus está sempre nos esperando aqui. E cada missa que você vem, você divulga o humor, né? Divulga o amor na sua vida. Porque na Eucaristia você recebe Jesus. E Ele é poderoso o suficiente para tirar de você aquilo que te faz mal, que te afasta dele. Vamos fechar os nossos olhos agora.